Irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez para o nosso estudo bíblico nessa quarta-feira. E já de cara, já peço desculpas porque eu vou precisar gravar em 2 pedaços o estudo de hoje por questões técnicas. Peço desculpas e nós, então, por isso colocamos 2 links. Os irmãos e as irmãs vão acompanhar o primeiro e depois acessem também o segundo, que é uma continuação. Bom, o texto que nós indicamos para o nosso estudo nessa noite é um salmo, o Salmo 58. E sempre nós já fizemos inúmeros estudos sobre salmos, né, do livro dos Salmos. E sempre a gente tem que fazer uma pequena introdução, dizendo que o livro dos Salmos, que é um dos livros preferidos, né, de todas as pessoas que leem a Bíblia, inclusive instituições que publicam o Novo Testamento, fazem questão de publicar o Novo Testamento, mas com os Salmos, porque os Salmos é um livro que desperta, assim, boas emoções entre os crentes. Mas eu duvido que alguém que tenha lido o Salmo 58 não tenha ficado impressionado, não é? E o que é o livro dos Salmos? O livro dos Salmos é uma coletânea de canções. A gente não tem certeza absoluta se todos esses poemas eram cantados, mas o livro dos Salmos é conhecido também como o Inário do Segundo Templo, porque desse jeito que nós temos aqui, essa coletânea de 150 salmos, ela só surgiu após o exílio, ou seja, depois que o templo, aquele construído por Salomão, foi destruído. Esses poemas, essas canções, e quando eu falo poema eu já estou falando de um tipo de linguagem diferente, a linguagem poética. E tem coisas que a gente pode falar numa poesia e que essa mesma pessoa, esse mesmo autor, não falaria se fosse um texto narrativo, por exemplo. Porque o poema é uma explosão de sentimentos. O ser humano abre o seu coração nos poemas. Ele coloca adiante o que ele sente, mesmo que o que ele sente seja algo assim difícil de aceitar para pessoas que, como nós, conhecemos também o Novo Testamento, conhecemos a pregação de Jesus, conhecemos tudo o que ele pregou a respeito de amor, de misericórdia, de perdão, de longanimidade. A figura de Jesus é uma figura, assim, pacífica. E esse salmo, convenhamos, não tem nada de pacífico. Ele é um salmo que pede vingança, que pede que os ímpios sejam destruídos. E vocês sabem que muita gente
acaba dizendo que o Novo Testamento não tem nada a ver com o Antigo por causa disso. Porque muitas vezes a gente encontra no Antigo Testamento textos que falam de guerras, salmos como esses, o 58, por exemplo, ou então o finalzinho do Salmo 137, que também transpira vingança. E aí as pessoas se colocam a pensar e dizem: como? E o amor de Jesus? E a misericórdia? E a questão ali de dar a outra face? Então, a gente precisa saber ler o Antigo Testamento para que a gente não se atrapalhe. E a gente precisa saber que o Salmo, esse salmista, por exemplo, ele estava, obviamente, muito contrariado com a atitude dos ímpios. E ele pede para Deus que os inimigos, que os ímpios sejam exterminados. Volto a dizer, isso não deve nos escandalizar, não deve nos impressionar. Porque aqui a gente tem coração aberto num poema. Isso aqui não é lição de vida. Salmo é essa explosão do sentimento. Ainda que esse sentimento seja contrário, vamos dizer assim, àquilo que a gente aprendeu aí sim como norma de vida como cristãos. Então nós vamos ler e estudar esse salmo dessa maneira, nos colocando na pele desse salmista, mas verificando que ele usou termos muito pesados. Eu vou encerrar o primeiro vídeo aqui e vocês, por favor, acessem o segundo, tá bom?